Então, pessoal, ainda continuando sobre o tema recurso, nós vimos que recurso, só relembrando, recurso é a providência jurídica facultada às partes, imposta ao juiz, que visa modificar em total ou parcialmente uma decisão. Até aí tudo bem. Nós vimos que o recurso tem elementos subjetivos e elementos objetivos. Os objetivos quais são? Cabimento, adequação, tempestividade, são os três principais. E subjetivos, legitimidade e interesse jurídico. Vimos que o interesse jurídico não é uma mera vontade de recorrer, mas sim o cabimento a capacidade postulatória daquele recurso, ou seja, a capacidade processual. Ele é sucumbente é quem cai, é quem perde, ele perdeu diante da decisão e recorre. Outra coisa importantíssima a se falar acerca dos recursos é a questão dos efeitos. O primeiro dos efeitos do recurso é o efeito devolutivo. Todo recurso normalmente tem efeito devolutivo. Por que efeito devolutivo? Ora, se o Poder Judiciário foi provocado, ele disse o direito por meio da sentença, e você não se conforma com isso e entra com recurso, você está devolvendo ao Judiciário algo que o Judiciário já decidiu. Por isso nós chamamos de efeito devolutivo. Tem um segundo efeito importantíssimo, que é o efeito suspensivo. O referido efeito, ele suspende os efeitos da condenação para que só após o julgamento do recurso esses possam ser exigidos. Então, normalmente o primeiro efeito é o devolutivo, segundo, suspensivo. Temos também o extensivo, ou seja, em caso de concurso de agente, vários réus na mesma situação. Se um só interpõe um recurso, aquele recurso pode ser estendido aos demais réus. Então, pessoas praticam um determinado fato em concurso de agente, é interposto um determinado recurso por um dos agentes. Os outros agentes estão em igualdade de situação. Então, aquela decisão se virá para todos os outros. E o efeito regressivo? Ora, como eu disse, um dos motivos do recurso é fazer com que o juiz tenha mais cuidado, tenha mais zelo em sua decisão, em saber que essa decisão será reanalisada por seus pares, normalmente juízes de maior experiência, né? Seria o juiz aquém, ou seja, os tribunais superiores. Então o juiz tem mais cuidado e nada mais comum que, ao interpor recurso, o juiz tem a oportunidade de se retratar. Então esse efeito é a forma pela qual o juiz pode se retratar de uma decisão. Então, quando você interpõe uma apelação, você interpõe, endereça ao juiz as razões ao tribunal. O juiz pode, naquele momento, se retratar. No recurso de sentido estrito, da mesma forma, ele pode se retratar da decisão. Então, esse efeito é o efeito retratativo. Então, quais são os efeitos? Devolutivo, suspensivo, extensivo e retratativo. Tá? Outra coisa importantíssima a dizer acerca dos recursos, e com isso eu espero finalizar a aula e me ponho à disposição, é a reformatio in pejus. O que isso quer dizer? Que jamais um recurso interposto pela defesa poderá ser piorada na decisão a situação do réu. Então, o que é que eu quero dizer? Eu interponho um recurso, eu tenho aquele recurso, é cabível, é adequado, é tempestivo e eu tenho interesse jurídico e legitimidade. Então, essas situações formais autorizarão o conhecimento do recurso. O tribunal aquém conhecerá do recurso, mas não quer dizer que ele vai prover, que ele vai dizer que eu modificar o direito que eu quero modificar, a decisão que eu quero modificar. Então, ao interpor o recurso, ele vai ser analisado nos seus aspectos formais, será conhecido e poderá ser provido ou improvido ou provido em partes, mas jamais poderá esse provimento em recurso exclusivo da defesa piorar a situação do réu. E vocês me perguntam, professor, o senhor está equivocado. Eu acompanhei
fartamente o processo do presidente Lula e vi que o mesmo foi condenado a 9 anos e pouco pelo juiz da época, Sérgio Moro, e depois o Tribunal Regional aumentou a pena de 9 e pouco para, se não me engano, 11 anos e pouco. Então, houve uma reformácio impédios. Mas, senhores, no caso do ex-presidente Lula, o recurso não era exclusivo da defesa. Naquele momento, tanto houve um recurso da defesa pedindo a absolvição do presidente e, se não, a diminuição da pena, e houve um recurso do Ministério Público pedindo a manutenção da sentença e o aumento da pena. Então, nesse caso, os juízes, quando eu digo juiz é no sentido amplo, são os desembargadores, conheceram do recurso, negaram provimento para a defesa e deram provimento para o Ministério Público no sentido de manter a sentença e aumentar a pena. Então, nesse caso, a reforma impede, mas somente quando o recurso for cabível para manejado por ambas as partes. Obrigado, estou à inteira disposição de vocês para tirar dúvida e sugiro que toda e qualquer dúvida tiremos pelo WhatsApp, que você, para quem não conhece, tem meu número ainda, é 98802-6000. Repetindo, 98802-6000. Estarei à disposição a partir entre 8 às 20 e 21 horas de hoje para tirar qualquer dúvida. Melhor, hoje não, que talvez muitos de vocês não tenham condições. Que tal, então, amanhã, entre 19 e 20 horas, eu estarei à disposição para tirar dúvidas pelo WhatsApp ou até por uma outra forma que nós achemos mais adequada. Mas, por enquanto, prevalece o WhatsApp. Obrigado.